Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Hard Coding. Meu nome é Matheus Apizol e hoje eu quero conversar com você que já está desenvolvendo com Laravel ou está começando a aprender Laravel, mas ainda está desenvolvendo o seu front-end com o Laravel Blade e alguma ferramenta como o jQuery ou o Bootstrap. Então, para começo de história, pessoal, eu quero deixar claro aqui que não é meu objetivo ficar falando mal de ferramenta nenhuma. Inclusive, eu sou apaixonado pelo jQuery, eu sou daquela geração de desenvolvedores que aprenderam jQuery antes de aprender JavaScript, né? Então, mais tarde, quando eu queria instalar um plugin ou até desenvolver os meus próprios plugins, é que eu fui me aprofundar no JavaScript e isso me levou depois ao Node.js. Então, o jQuery foi uma porta de entrada para o JavaScript mais avançado para mim. E além disso, a maior parte da minha renda até hoje vem de sistemas que foram desenvolvidos com jQuery e alguns deles utilizam jQuery até hoje. Então, eu vou ser a última pessoa que vocês vão ver aqui falando mal de jQuery por qualquer motivo que seja, tá certo? Mas dito isso, gostar do jQuery e saber que ele resolve vários problemas também não é desculpa para a gente não aprender uma tecnologia nova, né? E eu acredito que mais do que nunca o Laravel atingiu uma fase em que nunca foi tão fácil você escrever o seu front-end com um framework de JavaScript moderno, né, junto com o Laravel. E por que eu digo isso, pessoal? Porque há algum tempo surgiu, então, o Inertia.js, que é, basicamente, eu já fiz vários vídeos sobre o assunto aqui no canal, você pode dar uma olhada aqui nos outros vídeos, né? Mas, resumidamente, ele é um protocolo para que você desenvolva single-page applications utilizando como front-end um framework de JavaScript moderno. Então ele funciona com React, Svelte e Vue. No meu caso, eu utilizo com Vue.js. Então assim, o objetivo desse vídeo hoje é ajudar você a dar esse passo de sair do jQuery, do Bootstrap aí, para começar a utilizar o Vue.js, para que mais adiante você consiga utilizar então o Inertia.js. E por que isso? Por que o Inertia é tão interessante, pessoal? Porque você consegue fazer o desenvolvimento do seu front-end utilizando um desses frameworks modernos, mas você não precisa relegar o Laravel a ser simplesmente uma API de back-end. Você consegue trabalhar com o Laravel no mesmo workflow que você sempre trabalhou com o Laravel Blade, tá certo? Então, pessoal, o objetivo desse vídeo aqui vai ser fazer uma introdução muito simples aqui, dar os primeiros passos com o Vue.js para que você possa tirar proveito do Inertia.js mais adiante, tá certo? Então, chega de conversa e vamos pro código. Então eu tenho aqui um arquivo HTML e nós vamos fazer a instalação do Vue da maneira mais simples possível. A gente vai vir aqui para o site, Learn, Guide, Installation, e a gente vai simplesmente copiar aqui a tag para o CDN que o Vue está entregando. E aí vamos colar aqui no head. Beleza. Agora eu vou criar aqui no nosso body um input do tipo texto mesmo. E é o seguinte, pessoal. Agora vamos imaginar que eu tenho um script. E aqui nesse script eu tenho um objeto data e uma das propriedades vai ser name. E aí aqui vai ser John Doe. Beleza. E agora eu quero mostrar esse nome no meu input. Quando a gente está trabalhando com jQuery ou JavaScript puro, como é que a gente precisa fazer isso? A gente precisa pegar o elemento do DOM que a gente quer e aí alterar o valor dele. Então seria algo como document.querySelector. Aí eu preciso de algum identificador para pegar esse elemento, né? Então eu vou colocar aqui um ID de input. E aí a gente atrelaria então ao valor a propriedade data.name. Beleza. E aí eu preciso aqui no meu input adicionar um ID de input. Beleza. Vamos abrir isso aqui no navegador. E tá aí, então, já pegou o meu dado daquele objeto e jogou para dentro do input. Agora, imagine o seguinte, vamos supor que eu queira pegar o valor desse input e mostrar ele em algum outro lugar da tela, por exemplo, num cabeçalho. Então, viria aqui, criaria um cabeçalho, e aí como é que a gente faria isso, pessoal? Teria que
pegar esse valor aqui, de novo, selecionar o H1 e dar um jeito de mostrar esse valor aqui dentro. E se eu quisesse fazer isso conforme eu altero o valor do input, conforme eu digito, então eu teria que fazer o setup de um evento para daí pegar esse valor no evento e alterar. Então, conforme a complexidade da nossa interface vai aumentando a quantidade de código que a gente tem que escrever, obviamente. Mas com o Vue, isso aqui é muito reduzido. Então nós vamos começar a criar uma instância do Vue.js aqui para ver como é que as coisas funcionam. Então aqui eu vou criar um new Vue. E a gente precisa passar pelo menos uma coisa aqui, pessoal. A gente precisa dizer qual é o elemento da nossa interface que o Vue vai ter acesso. Então aqui eu vou criar uma div com um ID de app. E eu vou jogar tudo isso aqui para dentro dessa div. E o que a gente vai dizer é: Vue.js, você tem acesso a essa div com o ID app e você pode trabalhar dentro dela. E como é que a gente faz isso? Aqui, onde a gente está criando a nossa instância Vue, a gente passa element e o ID do nosso elemento. Beleza? E agora, para que a gente possa jogar esse nome aqui para dentro do nosso input, a gente precisa passar também os dados que essa nossa instância do Vue vai ter acesso. Então, nesse caso, vai ser o próprio objeto data que eu tenho aqui em cima. Beleza? E aí, para a gente mostrar esse valor aqui dentro, a gente pode utilizar uma diretiva do Vue.js que é vModel. E aqui vai ser, então, name. Então, a gente está passando todos os dados para a nossa instância do Vue. Então, dentro da nossa instância aqui, a gente pode acessar tudo que tem dentro do que a gente passou nesse objeto de data. Então, aqui vModel, eu posso acessar simplesmente através de name. Vou comentar aqui o nosso Query Selector. E aqui, voltando para o nosso navegador, atualizando, vocês vão ver que funciona ainda da mesma forma. Mas agora que vem o legal. Se a gente quiser atrelar esse mesmo valor aqui, tanto ao input quanto ao cabeçalho, eu posso simplesmente renderizar essa propriedade aqui. E aí, se a gente voltar para o nosso navegador e atualizar, já está ali John Doe. E o mais interessante de tudo, então, é a reatividade do Vue. Então, quando eu digito alguma coisa aqui no input, o meu cabeçalho já atualiza também. E eu não preciso ficar fazendo setup de eventos, né, para ouvir as alterações desse input para mostrar no nosso cabeçalho. Então, vocês podem ver que, mesmo nesse exemplo sendo super simples, é uma funcionalidade que vai prevenir que você perca tempo escrevendo um monte de código, como por exemplo o Event Listeners, para fazer alterações simples na interface. E aí o Vue.js fornece para a gente algumas facilidades além disso. Por exemplo, se vocês forem na Chrome Web Store, vocês vão encontrar uma extensão chamada Vue.js DevTools. Eu já tenho ela adicionada aqui no meu navegador, e aí vocês podem ver que aqui em cima nas extensões eu tenho esse símbolo do Vue.js. Então eu vou voltar aqui para a minha página e vocês vão ver que ele está desabilitado. Isso aqui é porque eu estou utilizando uma URL de arquivo aqui. E a gente precisa, então, permitir que essa extensão acesse URLs de arquivos. Então, eu vou vir aqui para as configurações dela e aqui vai ter Allow Access to File URLs. Então, vou ativar. E agora, quando eu voltar aqui para o meu navegador, para a minha página, vocês vão ver que o ícone aqui, então, ficou verdinho. E a gente pode, então, abrir o nosso inspetor de elementos aqui do Chrome e vir aqui vai ter uma aba Vue.js. E aqui então vocês vão ver que eu tenho uma root instance, que é a instância que a gente criou aqui no nosso script. E aí vocês vão ver que aqui vai ter data e name. E agora prestem atenção, então aqui quando eu alterar o nosso input, o nosso DevTools aqui já atualiza também. Então essa aqui é a reatividade do Vue funcionando. Então você vai conseguir, através do DevTools aqui, perceber o seguinte também. Vocês estão vendo que aqui eu tenho a minha root instance e aqui ele está me dizendo, ó,
isso aqui criou uma variável chamada cifrão VM0. E aí, se a gente for aqui para o nosso console, você digitar aqui cifrão VM0, vocês vão ver que ele te dá, então, a instância do view. E aí, o que acontece? Você pode utilizar essa variável para manipular. Então, por exemplo, se eu botar aqui cifrão VM0.name e aí colocar qualquer outra coisa aqui, por exemplo, Jane. Vocês vão ver que alterando aqui no console, então a nossa view já alterou também. Então a grande beleza do Vue.js é isso, ele é data-centric, né? Ele é centrado em dados. Então sempre que você fizer alguma alteração a um dado que você tem aqui na sua instância, a sua view já vai atualizar automaticamente. E ao contrário também, quando você atualizar a view, a sua instância aqui já atualiza automaticamente, beleza? E aí, pessoal, se a gente avançar um pouquinho aqui, isso aqui não funciona só com strings. Por exemplo, vamos dizer que a gente tenha uma lista de nomes aqui. Então, eu vou colocar list. Isso aqui vai ser um array. Beleza, e agora toda vez que eu digitar um nome ali e clicar no botão, eu quero que esse nome seja adicionado numa lista. E aí vamos colocar aqui no lugar desse H1 uma UL, um LI, e aqui eu vou utilizar uma outra diretiva do Vue.js que é o vFor. E aqui a gente vai então dizer que para cada item dentro da minha lista eu vou renderizar um LI. Então, eu vou colocar for item in list. E aí aqui eu posso simplesmente renderizar o item. Então, quando eu digo item in list, na verdade esse item aqui é uma nova variável que está sendo criada. E cada item, então, desse array vai ser passado dentro dessa variável aqui, beleza? Então agora eu vou ter a propriedade name e a propriedade list. Eu vou alterar aqui a propriedade name para uma string vazia. E aí vamos adicionar um botão aqui que toda vez que a gente clicar nele, a gente vai adicionar um novo item nessa lista. Então eu vou adicionar aqui button. E aí adicionar. Beleza. E agora é o seguinte, então toda vez que eu clicar nesse botão, eu quero pegar o valor do input e adicionar na lista. Como é que a gente faz isso com o Vue? A gente tem uma outra diretiva que é vOn, e aí você vai dizer qual é o evento. Nesse caso aqui vai ser click. E aí eu vou disparar uma função que vai então executar a ação de adicionar nessa lista. Então eu vou criar uma função add. E como é que a gente vai criar essa função, pessoal? Dentro da nossa instância Vue, a gente vai ter uma outra propriedade que é methods. Isso aqui vai ser um objeto e cada item nesse objeto aqui vai ser uma função que a gente pode chamar dentro da nossa instância. Então eu vou criar aqui a propriedade add. E aí, criado esse método, então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o valor do input e adicionar na lista. Como é que a gente pega isso? Como a gente está dentro de uma instância, a gente pode simplesmente referenciar o valor que está lá no nosso data. Então eu posso dizer this name e esse aqui vai ser o valor do meu input. E aí o que eu quero fazer? Eu quero adicionar ele no meu this list. Então a única coisa que eu vou fazer aqui é fazer um push para esse array. Então this name push, this list push, this name. Então, salvei aqui e vamos lá para o nosso navegador ver o que acontece. Então, eu vou atualizar. Então, já não tenho mais nada aqui. Vou vir para o meu console para ver se eu tenho algum erro. E aí, eu digito qualquer coisa aqui, clico em adicionar e aí a nossa lista já está sendo atualizada aqui com os valores que a gente insere. Beleza? Então, pessoal, assim, não é nada demais isso aqui, não é nada de complexo, né? Mas eu espero que se você está trabalhando com jQuery ou com JavaScript puro, com Bootstrap aí, você consiga perceber através desse exemplo aqui
o quanto o Vue.js facilita a nossa vida na hora de tornar as nossas interfaces reativas, né? Quero que você pense qual seria o trabalho necessário para você fazer esse mesmo exemplo aqui, utilizando então o jQuery ou o JavaScript puro, né? E é por isso que eu acho muito válido você, daqui a pouco, dedicar um tempo para fazer esse salto, para aprender Vue.js. Não significa que você vai abandonar o que você já conhece. Você provavelmente tem sistemas que você vai continuar utilizando o que você já utiliza. Mas que isso não impeça você de aprender essa nova abordagem, né? E até para você conseguir avançar junto com a comunidade. Então, assim, hoje eu vejo duas ferramentas que estão avançando, que estão tendo muita tração na comunidade do Laravel, né? E uma delas é o Inertia.js. Então, a minha dica é que você dê esse salto, que você comece a aprender Vue.js para que você possa avançar junto com a comunidade, então adotar essas novas stacks, né, que estão surgindo e não fique parado aí sempre construindo o seu sistema com jQuery, com Bootstrap e essas outras ferramentas que já são bem mais tradicionais, né? Então eu espero que tenha ajudado, pessoal. Não se esqueçam de deixar o like, de se inscrever e confiram aqui na descrição que eu vou deixar um link para um canal do Telegram onde eu envio todos os meus conteúdos, né? E se vocês quiserem interagir comigo e com outros desenvolvedores que abraçaram essa ideia do Inertia.js, a gente tem lá no Facebook o grupo Inertia.js Brasil, então entra lá para interagir com a gente, tá bom? Então por hoje era isso, pessoal, um abraço e até a próxima.